Livro Depois do Calvário, capítulo 3. Os encarcerados. Minha noite em Jericó foi de sonhos estranhos, nos quais me via em um deserto infindo. Em certos momentos aparecia uma cruz, mas não havia ninguém pregado nela. De repente, ela surgia em meus sonhos e eu a lançava longe. Outras vezes, ela se transformava em ponte, por onde eu passava, vendo abaixo enormes precipícios. Acordei muitas vezes, mas, ao voltar a dormir, o sonho retornava. Entre uma e outra visão, lá estava aquele mesmo ancião do primeiro sonho. Tinha barbas e cabelos longos e vestia-se de modo simples. Sua túnica era azul e na cintura trazia um cinto feito cordas. Novamente ele me chamou, mas não fui até ele. Pela manhã, Elias acordou e me encontrou sentado na cama, ainda envolvido nas lembranças daquele sonho que não saía da minha mente. Ele perguntou: "O que aconteceu?" "Outro sonho maluco. Não sei o que está acontecendo comigo, pois muito raramente sonho. No entanto, ontem, quando dormia em teu colo, tive aquele sonho inexplicável, e nesta noite vi uma cruz que me acompanhou por toda parte. Não deis importâncias a isso. São sonhos, Cleófas, somente sonhos. Sonhos que me tiram o sono. Além disso, vejo um velho que me chama, mas não o atendo. Quem sabe ele te faria alguma revelação? Não estou para revelações. Não te agastes então. Acalma-te e esquece. Então, vamos seguir viagem? Vamos. Desejas conversar com Bartimeu ou com o tal de Zaqueu, a quem Efraim se referiu? Elias, quero ir embora. Tenho a impressão de que nunca mais sairei desse círculo que envolve a figura de Jesus, se ficar e conversar com essas pessoas. Algo dentro de mim me diz para fugir, embora me venha a certeza de que a fuga de nada vai adiantar. Vamos sair rápido, tá bem? Despedimo-nos de Efraim e quando chegamos à porta, lá estava Bartimeu. Passamos por ele e o cumprimentamos. Seguindo adiante, vi que ele sorria para nós, mas eu o ignorei, para que não iniciássemos um diálogo. Dei alguns passos, voltei os olhos e lá estava ele a nos dizer: "Sigai em paz, amigos. Pediria a Jesus para que vos abra os olhos, assim como fez comigo." Olhei para Elias, que olhava para ele, deu-lhe um sorriso e acenou um adeus. Mais uma vez eu olhei para Bartimeu e me senti envolvido por aquele olhar cheio de luz. Irradiava-se dele algo que não soube explicar, mas que me causou temor e admiração ao mesmo tempo. Percebi que notou minha mágoa, toda a angústia que me corroía. Por isso disse que pediria a Jesus para abrir os meus olhos. Sorri-lhe, sem ter o que falar, voltei-lhe as costas e fomos embora sem olhar para trás. No entanto, mesmo sem vê-lo, senti que Bartimeu ainda nos olhava ternamente e um estranho calor passou por minhas costas, como se ele tivesse tocado em meus ombros, como despedida. Caminhamos por toda a manhã até chegarmos a uma aldeiazinha onde os viajantes costumavam repousar, comer alguma coisa e, se estiverem com montarias, fazer com que os animais também descansem. Paramos ali para darmos uma pausa na caminhada e nos alimentarmos, a fim de refazermos nossas forças. Acomodamo-nos na varanda da hospedaria, onde alguns homens conversavam sobre os acontecimentos passados em Jerusalém. Diziam: "Foi um absurdo o que fizeram com Jesus de Nazaré. Não o conheci, mas o que dizem a seu respeito me faz acreditar que mataram um profeta. Afinal, por que ele não se juntou aos zelotes? Os revolucionários são numerosos e estão espalhados por todo o país. Se os seguidores de Jesus se somassem a eles, quem sabe não podiam fazer uma revolta com bons resultados?" Outro indagou: "E quem vos disse que Jesus queria liderar uma revolta? E não?"
Creio que não, pois ensinava o perdão, o amor entre os homens, e não distinguia ricos e pobres. Talvez buscasse fazer com que o povo aceitasse o jugo dos romanos. Não seria isso? Para mim, esse Jesus de Nazaré era um fraco. Melhor fizeram ao escolherem Barrabás, um líder dos zelotes. Pelo menos, se preciso for, Barrabás morrerá pelos judeus. Tenho certeza de que ele luta para libertar o povo dos romanos. E agora, livre, continuará lutando para que não aceitem a escravidão, como pregava esse Jesus. Dizem que ele nem se defendeu. Ah, se fosse eu, morreria gritando: ora, ora, não te faças de herói. Debaixo do chicote dos romanos, qualquer um se torna medroso. Porém, há um detalhe. Jesus não era medroso. Isso temos de reconhecer. Ele foi lá, dentro do ninho de cobras, e foi picado. Pois ainda acredito que ele também queria liderar um levante e libertar o povo do jugo dos romanos. Infelizmente, para ele e para o povo, não conseguiu. Nesse instante, um homem se aproximou. Teria talvez uns 60 anos. Seus cabelos e sua barba eram brancos, muito bem aparados. A túnica, também branca, dava-lhe um ar de pureza, muito bem posto. Com um olhar sereno e sorriso nos lábios, disse: com licença, amigos. Ouvi tudo o que dissestes e não posso me furtar a uma pergunta, se me permites. Pois não, amigo, disse o mais velho. Então não sabem de quem Jesus de Nazaré queria libertar os judeus? Diante da pergunta, fez-se silêncio total. Talvez pela ótima aparência daquele homem ninguém ousou responder, temendo cair no ridículo. Todos se olharam sem terem o que dizer. Depois voltaram-se para ele, que permanecia de pé, aguardando uma resposta. Elias e eu assistíamos a tudo sem nada dizer. Diante daquele silêncio, o mais velho disse: muito bem, responde tu, pois não o sabemos. O homem sorriu serenamente e seus olhos ganharam um novo brilho. Ao falar, sua voz ecoou pela varanda, espalhando-se por todo o ambiente, como suave música a penetrar os corações de todos. Disse: meus amigos, a verdade é que Jesus desejava libertar os judeus deles mesmos, das próprias prisões. Se diante da pergunta daquele homem, todos ficaram estupefatos, mas ainda o ficaram ante sua resposta. Também eu jamais imaginava ouvir tal explicação. Perguntei-me: o quê? Libertar os judeus deles mesmos? Que ideia maluca é essa? Olhei para Elias, que, como eu, permanecia com cara de quem nada entendera. Outro longo silêncio. Todos os olhares eram intensos e a expectativa dominava o ambiente. Não se ouvia um ruído, nem mesmo entre os animais. Enfim, novamente o mais velho fez um gesto interrogativo com os braços e levantou as sobrancelhas como a dizer: explica-te. Então o desconhecido falou: meus amigos, o pior cárcere não é o que prende o corpo, mas o que encarcera a alma. Existem os que estão presos pelos vícios, outros encarcerados pelo ódio, e há ainda os aprisionados pela avareza, sem contar os que estão amarrados ao orgulho e os pobres coitados subjugados à vaidade. Essas prisões são mais cruéis do que a todos os romanos. Jesus viveu para entregar a chave dessas celas ao povo, porém muitos não a aceitaram. Quando finalizou, perguntou se todos concordavam. Como não houve respostas, sorriu mais uma vez, fez uma reverência, despedindo-se e saiu, com passos lentos. Sua partida deixou algo no ar, que preenchia todo o vazio da minha alma, mas eu não sabia porquê. Passados alguns instantes, um homem mais velho começou a sorrir e foi acompanhado pelos outros. Novo assunto, sorriu, mas eu já não podia ouvi-los. Minha alma, assim como meus olhos, acompanharam aquele homem. Senti-me como se estivesse saindo do corpo, tamanha emoção que me tomou. Fiquei estático até vê-lo desaparecer na estrada.
Elias me tocou o braço e perguntou se eu estava bem. Disse-lhe: Meu irmão, estou relembrando os últimos fatos que ocorreram desde a morte de Jesus. Foram os sonhos, essas pessoas que cruzaram meu caminho e as frases ditas com tanta sabedoria. Se em toda a minha vida procurasse por tudo isso, talvez não encontraria. Mas, como estou fugindo, isso parece me perseguir. Estou juntando os acontecimentos e tentando encontrar explicações, porém não as encontrei ainda. Tudo que gira em torno de Jesus parece ser mistério, não é mesmo, Cleófas? Como fugir dele? Não tentes. Realmente, estou tentando, mas não consigo. Ele parece a minha sombra, uma sombra viva. Minha impressão é que quanto mais fujo, mais me envolvo. Sinto-me como se estivesse em um espinheiro. Quanto mais me mexo, mais me machuco. Preciso me encontrar. Talvez tenha os olhos secos. A amargura é constante em meu peito.